Bora mergulhar nas páginas de um dos manuscritos mais misteriosos da história, o Codex Gigas. E olha, ele não é um livro medieval qualquer, não. Ele carrega uma fama bem sombria, sabe? Com uma lenda que já dura séculos. Mas quase ninguém chama ele pelo nome oficial. O apelido que pegou, aquele que ecoa pela história, é bem mais assustador. Ele é conhecido como a Bíblia do Diabo. Pois é, essa é a grande questão. Como é que um livro sagrado acaba com um nome desses? Para a gente começar a desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender a escala monumental dessa obra. E quando eu falo monumental, não é exagero, viu? A primeira coisa que choca nesse livro é o tamanho físico dele. É simplesmente impressionante. O próprio nome já entrega um pouco, né? Codex Gigas, em latim, significa livro gigante. E ele faz jus ao nome, sendo o maior manuscrito do tipo que sobreviveu até hoje. Para se ter uma ideia, ele tem 22 centímetros de altura, quase 1 metro. Se a gente colocar ele de pé, ele bate na cintura da maioria das pessoas. Imagina só um livro desse tamanho. Agora, o peso. Se prepara. 75 quilos. Não dá para uma pessoa só carregar. Precisa de pelo menos 2 pessoas para tirar ele do lugar. Ele é mais pesado que muita gente por aí. E para entender o esforço que foi para fazer isso, foram usadas as peles de 160 animais para criar o velino, que é o pergaminho de altíssima qualidade das páginas. Era uma fortuna, um recurso absurdo para a época. Mas o tamanho é só o começo. O que realmente deixa todo mundo de queixo caído é a quantidade de conhecimento que tem guardado ali dentro. E a mistura é surpreendente. Tem a Bíblia Vulgata inteirinha, claro, mas vai muito além. Tem uma enciclopédia, crônicas históricas, tratados de medicina e até uma lista de feitiços e exorcismos. Pensa só, juntar textos sagrados com feitiços e conhecimento médico num mesmo livro era algo muito fora da curva para o mosteiro do século XIII. É como se tivessem pego uma biblioteca inteira, com a parte sagrada e a parte, digamos, proibida, e colocado tudo num volume só. E aqui a coisa fica ainda mais estranha. A caligrafia é incrivelmente consistente do começo ao fim. Não tem um sinal de cansaço, de mudança de humor, de que a mão tremeu, nada, ao longo de centenas de páginas. Essa uniformidade sobre-humana fez muita gente acreditar que o livro foi escrito num tempo impossivelmente curto. Claro que um objeto tão valioso assim não ia ficar quieto num canto, né? A história do Codex é uma verdadeira saga, uma jornada dramática. Ele foi cobiçado por reinos e exércitos como um tesouro. Ele foi criado na Boêmia, lá por 1230, e sua fama o levou até a coleção do imperador Rodolfo II em Praga. Só que em 1648 ele virou um prêmio de guerra. O exército sueco saqueou a cidade e levou o livro embora. Desde então, ele está em Estocolmo, na Biblioteca Nacional da Suécia, um tesouro capturado em batalha. Então, vamos ao coração do mistério. De onde, afinal, veio essa história de pacto com o diabo? Vamos colocar a lenda cara a cara com o que a ciência e a história nos dizem hoje. A lenda que contam é a seguinte: um monge foi condenado a ser emparedado vivo por quebrar seus votos. Em desespero, ele prometeu criar o maior livro do mundo em uma única noite para escapar da punição. Vendo que não ia conseguir, ele fez uma oração, mas não para Deus. Ele pediu ajuda a Lúcifer, trocando a alma dele pela ajuda para terminar o livro. E a famosa ilustração do diabo seria um agradecimento. Só que a realidade que os estudiosos descobriram é talvez até mais impressionante. O pacto com o diabo? A única pista real é uma assinatura, Hermanos Inclusos, feito em uma noite. Análises da caligrafia sugerem que levou pelo menos 20 anos para ficar pronto. E a tal da punição? Na verdade, tudo indica que foi a devoção de uma vida inteira. O pulo do gato está todo na reinterpretação dessa assinatura. Por muito tempo, Inclusos foi traduzido como emparedado, o que alimentou a lenda da punição. Mas uma tradução mais precisa é recluso. Isso muda tudo. A história não é sobre um monge condenado, mas sobre Hermann, o recluso, um monge que, por vontade própria, se isolou para se dedicar a essa tarefa monumental. E assim, a Bíblia do Diabo se transforma. De uma história de danação, ela passa a ser um testemunho incrível da dedicação, da paciência e da habilidade humana. A questão que fica não é se foi obra do diabo, mas sim como um único ser humano conseguiu realizar algo tão grandioso.